Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Quando se fala em gravidez na adolescência, logo se questiona: os jovens estão preparados emocionalmente e financeiramente para assumir uma responsabilidade deste tamanho? A repórter Lana França está em Roraima com uma psicóloga que trabalha diretamente com mães e adolescentes, prestando orientações. E é com ela que nós vamos conversar agora. Bom dia, Lana! Oi, Nádia, bom dia, bom dia. Para você que está acompanhando o Estilo de Vida, olha só, gente, que lugar mais lindo, mais aconchegante que eu estou. Todo colorido, especialmente para receber crianças. Eu estou aqui na sede de um programa muito interessante chamado Família que Acolhe. Ele que é aí dedicado a receber mães de todas as idades, prestar aí esclarecimentos, orientações e para falar, explicar pra gente como que é desenvolvido esse programa, eu vou conversar aqui com a psicóloga Elane Florencio. Seja muito bem-vindo ao Amazonsat. Muito obrigada pela participação. Elane, explica pra gente o que é esse programa. O programa Família que Acolhe é um programa integral da primeira infância. É um programa que envolve 3 secretarias: saúde, social e educação. Nós atendemos a gestante. No momento em que ela está grávida, nós damos todas as orientações com relação à sua gravidez. Também depois que ela ganha bebê, ela continua participando do programa Família que Acolhe até o seu bebê completar 2 anos de idade. Nós fazemos orientações a elas com relação à sua gestação, os cuidados, os exames indispensáveis que ela deve fazer durante a gestação, também os cuidados com o bebê recém-nascido, depois que o bebê nasce. Falamos sobre o aleitamento materno, damos dica também sobre esses cuidados que ela deve ter com o bebê, que é muito importante para o desenvolvimento saudável da criança. Até porque a primeira infância, ela é para sempre. E nós cuidamos muito deste momento que é muito especial, que dura a vida inteira. Olha só que legal. E esse cuidado, principalmente para as mães de primeira viagem, a gente pode dizer assim? Para as mães de primeira viagem, segunda, terceira, quarta, né? A partir do momento que a mãe está grávida e ela se inscreve no programa Família que Acolhe, o cuidado começa para toda a família. Como é que vocês fazem esse cuidado especial, se tem um cuidado diferencial com as adolescentes grávidas? Nós temos aqui no programa Família que Acolhe a Universidade do Bebê. A Universidade do Bebê são encontros em roda de palestras em que a gente faz bate-papos, falamos sobre diversos temas, como esses que eu falei agora há pouco. E nós orientamos as adolescentes grávidas sobre como ter esse cuidado todo especial durante sua gestação, não ingerir bebidas alcoólicas, drogas, tomar todo o cuidado necessário para que a gravidez dela seja bem saudável e depois que esse bebê nasça, ele também continue sendo bem tratado, continue sendo bem recebido por esta mãe. Como é que é feito esse trabalho psicológico, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a adolescente não está preparada, né? Nem financeiramente, nem psicologicamente. Como é que vocês trabalham isso com as mães adolescentes? Aqui no programa Família que Acolhe, nós temos uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, técnicos de enfermagens, enfermeiros, assistentes sociais, pedagogos. Então, essa adolescente, essa mãe que se inscreve aqui no programa, ela é bem assistida por todos esses profissionais. Ela é bem acolhida, bem recebida. Se ela necessita de um atendimento específico, tanto do lado psicológico, emocional, como físico também, nós temos esses profissionais para estar trabalhando diretamente com elas. Sem contar que nós temos também muitos parceiros, como médicos, pediatras, odontopediatras, fono, nós temos fisioterapeutas que também trabalham de acordo com algum tema que nós estamos abordando na Universidade do Bebê. Então, se o tema é sobre a alimentação do bebê, a alimentação exclusiva, já que a inclusiva nós orientamos que deve ser o aleitamento materno, a nutricionista também ela pode dar as orientações com relação a esse tipo de alimentação. Ou o surgimento dos dentes. Muitas mães, as adolescentes e também as outras mães mais experientes também têm muitas dúvidas com relação a esse tema. E aí a odontopediatra ela também vem e tira todas as dúvidas com relação ao surgimento dos dentes. Realmente é um programa muito interessante, mas antes de finalizar, eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre o planejamento familiar, como que as pessoas que estão em casa podem realizar esse planejamento familiar.
Bom, as beneficiárias que são inscritas dentro do programa Família que Acolhe, elas passam por um momento de palestra, um momento de esclarecimento com relação ao planejamento familiar, em que nós falamos sobre os métodos contraceptivos que elas podem utilizar para evitar uma próxima gravidez, uma gravidez indesejada, como, por exemplo, o uso de anticoncepcionais, preservativos, para mulheres que já têm mais de 2 filhos vivos ou já têm uma idade adequada para fazer a laqueadura, também damos orientações com relação a esse procedimento. Os homens também que desejam fazer vasectomia, nós também fazemos o planejamento familiar no âmbito geral. E aqui no Família que Acolhe, inclusive as adolescentes que fazem parte e que participam frequentemente da Universidade do Bebê, elas também podem tomar o seu anticoncepcional aqui, injetável, por exemplo. A técnica de enfermagem ela pode aplicar esse anticoncepcional e continuar dando orientações sobre qual é o melhor método que ela pode utilizar para o seu organismo. Já para você que está em casa assistindo esse programa, que tem o desejo também de se prevenir de uma forma adequada para evitar uma gravidez indesejada, na unidade básica mais próxima da sua casa, você pode ir, que tem preservativos sendo distribuídos de forma gratuita, e também a enfermeira ou técnica de enfermagem pode dar orientação com relação ao uso de algum anticoncepcional que melhor se encaixe com o teu organismo. Lembrando que sempre tem que passar por um atendimento especializado para poder saber qual utilizar. Ok, muito obrigada pela dica, muito obrigada pela entrevista, por apresentar esse programa pra gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Daí, Nádia, realmente é um programa muito interessante aqui em Boa Vista. A gente pode sempre ficar aí alertando realmente sobre o uso, a importância do uso dos preservativos. Nádia, eu volto com você. Obrigada, Lana, pelas suas informações. Um projeto muito bacana, Família que Acolhe. A gente entender um pouquinho de como é o trabalho de todos os profissionais que atuam nesse projeto. Então, parabéns desde já. Mas aqui no Estúdio Glass da Amazonsat, a gente continua falando sobre este assunto. Engravidar na adolescência é, na maioria dos casos, uma atitude não planejada, passível de conflitos externos. Sociedade, escola, família e internos, como psicológicos, depressão, medo e insegurança. Os índices de gravidez na juventude aumentam constantemente, considerando pesquisas em variados países. A menina que se encontra nessa fase da vida, marcada por mudanças físicas e mentais, não está suficientemente preparada para a gestação. E aqui, no nosso bate-papo do dia, a gente convidou o nosso psicólogo Isaac Oliveira para a gente entender um pouquinho mais a respeito disso. E a gente estava falando até sobre algumas curiosidades, como alguns termos. Gravidez não desejada, até mesmo esse termo adolescência. A gente estava falando que é um termo que foi conhecido mais recentemente, porque antes em algumas tribos, ou até em outros países, faixa etária se divide entre a fase da criança e a adulta. E esse meio termo, essa passagem, digamos assim, é marcada pela menarca, que é onde, entre aspas, a mulher está preparada para ser mãe, para conhecer o seu futuro marido, não é isso, Isaac? Conhecendo um pouquinho da história. Olá, bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui. Como eu já falei, eu sou parceiro, eu me considero parceiro, né? E é isso mesmo, Nádia. A gente, como estávamos conversando anteriormente, a adolescência ela foi uma construção social, uma construção que eu posso dizer capitalista, né? Porque se nós formos analisarmos a história, a nossa cultura indígena, né? Nós temos os rituais de passagem, por exemplo, da tucandeira, que nós somos os meninos que se tornam guerreiros. A partir do momento que eles passam por esse ritual, eles se apresentam à sua futura esposa. E a moça, a criança, quando ela tem a primeira menarca com 10, 12 anos, ela já está preparada para ser esposa. E é apresentada ao seu futuro esposo, o guerreiro, né? O que vai poder cuidar dela, o que vai poder dar os melhores alimentos da floresta, etc. Né? Isaac, pela sua experiência, por que os jovens estão cada vez mais cedo colocando, digamos, aflorando esse lado sexual da vida? Isso
se deu devido à questão social mesmo, as observações televisivas, né, as informações imediatas, a internet, o princípio do prazer, o desenvolvimento psicossexual nosso que nos constitui, né? A criança, a partir do momento que ela nasce, ela é colocada nos seios da mãe, ela se faz sujeito, ela se faz o sujeito psicossexual. A mãe heterogeniza aquele corpo, a mãe faz vínculo com aquele corpo. E aquele corpo, no decorrer da sua existência, no decorrer do seu desenvolvimento, ele busca outros toques, né? E esse toque advém de um outro sujeito, né? Que pode ser um homem, né? E hoje em dia tem outras denominações, que também pode se tornar afetivo, né? Mas em si, a adolescência hoje me preocupa muito. Eu atendo adolescentes no consultório que eles chegam com demandas escolares, por incrível que pareça. Ah, caiu o rendimento. Mas por que caiu o rendimento? Descobre-se que está namorando, né? E não consegue lidar com esse namoro, porque a paixão... Mas suas emoções, né? Exatamente. Nós adultos, quando estamos apaixonados, nós cometemos alguns erros que quando essa paixão passa, nós nos perguntamos, meu Deus, eu fiz aquilo? Eu falei, um adolescente que está em formação educacional, formação do corpo, né? Então tem que ter um cuidado maior. Tenho certeza que nesse momento muitas pessoas riram como eu, né, que se viram nessa situação e hoje a gente fica rindo de tudo isso, né, serviu para a nossa experiência, participou desse processo aí construtivo. Agora, quando se fala em adolescência, a gente percebeu que esse termo faz parte da construção da sociedade, mas que existem ainda muitas dúvidas em relação à faixa etária. Por exemplo, a partir de quantos anos uma criança é considerada adolescente? Porque, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a adolescente seria de 15 a 24 anos. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, seria de 10 a 20 anos. E, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 11 a 18 anos. O que a gente pode falar? A partir de que momento essa criança já é considerada adolescente e até quantos anos, mais ou menos? A gente caracteriza muito na questão da puberdade, né? O menino, a questão do nascimento dos pelos, e a menina, a primeira menarca, ela começa a entrar na adolescência, né? E a adultez, a partir dos 16 anos, 18 anos, que começa a ter as responsabilidades sociais, né? Antigamente, as pessoas começavam a trabalhar com 15, 16 anos. Hoje a lei diz que não, que formalmente a partir dos 18 anos. E a gente pensa, então a partir dos 18 anos ele tem responsabilidades, ele pode ser considerado um adulto. Só que nós temos patologias que não tiram essa criança dessa fase infantil, né? Então é todo um olhar. Há contestações, né, teóricas, né? Piaget ele dá as divisões, né, de desenvolvimento pré-operatório sensório-motor, aí vem a questão da adolescente, da criança, aí da adolescência. A gente não pode, penso eu, que está tentando colocar em faixas etárias. É muita também a questão cognitiva, intelectual. Nós vemos adolescentes com 16 anos com pensamentos lógicos que a gente se espanta, né? Eu tenho um caso desse no consultório. A gente fica até, assim, meio que receioso que esse adolescente venha se perder por uma construção social de grupo, por exemplo. Esse adolescente é tão intelectual, é leitor de livros, quando ele está buscando no YouTube, na internet, coisas, ele não está buscando vídeos engraçados, ele está buscando a história. E por esse motivo, ele sofre no meio social, principalmente na escola, porque ele tem que se enquadrar. Então, eu considero esse rapaz um adolescente ou já um projeto de um grande adulto, né? Então, depende muito dos pais, como os pais orientam, como a escola orienta, né? Como o nosso meio busca acolher esses adolescentes, né? Essa questão da gravidez. Como as crianças, desde o início, estão sendo orientadas, como elas estão sendo abordadas. Antigamente existia um tabu gigantesco, como ainda existe. Os pais abordarem os filhos para colocar e sentar numa mesa e dizer, olha, você tem a possibilidade de engravidar dessa forma, assim, assim, assim. Quando você tiver a vida ativa sexual, você tem que nos comunicar para que a gente proporcione para você a compra de
de contraceptivos, camisinha e etc. Então há um tabu ainda hoje em abordar os filhos para esclarecer esses fatos, né? Você estava falando dessa questão do desenvolvimento psicológico, desenvolvimento psicomotor dos adolescentes, né? No geral, a gente sabe que, a gente já falou outras vezes aqui, que os homens demoram um pouquinho mais para ter esse desenvolvimento, para chegar no que a gente determina como maturidade. E a mulher, eu acho que por conta de uma história mesmo, né? Desde nossos ancestrais aí já era descrito essa evolução e já era descrito esse desenvolvimento mais rápido das mulheres, até porque a gente precisa ter isso para que a gente consiga encarar esse momento de gestação, de crescimento dos filhos também como algo mais leve, né? Então a gente percebe que tem essa diferença entre o público masculino e o feminino. Eu não sei por qual motivo os homens acharam que comandam a casa. Eu não sei por qual motivo. Porque quem comanda a família é a mulher. A mulher é detentora do poder maior, né? Do poder da família. Eu vou fazer uma premissa que eu aprendi com uma colega que eu enquadro hoje, eu acho legal. Existe, olha, para você ver o quanto é importante a mulher. Existe a mulher balão, que é aquela que levanta o homem, e existe a mulher âncora, que é aquela que pode levar o homem para baixo. Olha, isso foi idealizado por uma mulher. E eu concordo plenamente, porque a mulher é o esteio da família. A mulher que pode dar a luz, a mulher que pode orientar. Hoje, nas unidades de ensino, eu observo 80% são mulheres que estão buscando educação. Hoje, dentro das academias, quase que 85% é mulher. Então, a mulher em si, por esse coeficiente emocional dela ser um pouquinho mais elevado do que os homens, ela tem uma capacidade sensível de observar maior as coisas. E é isso que nós não devemos perder, nós devemos pegar esses adolescentes e estar orientando o mais rápido possível. Um dia desse eu fui convidado para palestrar no Centro de Convivência da Família, que era adolescente de 13, 14, 15 anos, justamente sobre isso, a sexualidade na adolescência. E quando eu trazia à tona para elas palavras, comportamentos, eu via na fisionomia, e depois quando nós entramos no debate, o choque do saber, o choque de não saber o que significa as coisas. Eu tive a oportunidade, logo no início da carreira, de fazer uma intervenção num colégio particular em Manaus. Por que eu fui fazer a intervenção? Por que eu fui convidado? Porque tinha 5 crianças grávidas, de 12 e 13 anos. Foi aí que começaram a entender que precisavam de esclarecimento. Só que já tinha acontecido. Por que não trabalhar isso antes? Por que não fazer com que o professor de ciências intervenha diretamente nessas orientações? E é disso que nós vamos falar daqui a pouquinho, ainda nessa edição, quando falar sobre sexualidade com seus filhos. Isaac, a gente vai dar uma pausa no nosso bate-papo, a gente vai voltar daqui a pouquinho com uma doutora que vai falar sobre essas mudanças fisiológicas que acontecem no corpo durante a gravidez e até mesmo depois. Então você de casa, não sai daí que nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá.